Brasil tem se metido em confusões, né, internas, muitas são capazes, inclusive, de uma reprodução gigantesca de novas confusões, de pequenas novas confusões, muita loucura sendo dita. O horário eleitoral reproduz isso, né? É um festival indecente de desrespeito ao eleitor, né? E o país parece se distrair falando de qualquer coisa relacionada à eleição, mas que não tem a ver com a discussão dos grandes, consideráveis, enormes problemas nacionais. Isso fica para lá. É o assunto chato, é o assunto acre, é o assunto árido. O negócio é a distração com o festival de asneiras, de bobagens, de mentiras, de leviandades. E, repito, o horário eleitoral é uma expressão diária de tudo isso. Estávamos agora ouvindo aí. E surgem discussões como se ali estivesse o cerne do problema nacional. Institutos de pesquisa. E aí houve uma decisão para que a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sim, este é o país em que o Tribunal de Contas da União pede respostas a respeito de apurações do sistema eleitoral, relatórios de como as Forças Armadas trabalharam e que conclusões existem no relatório das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, a respeito do processo eleitoral. Respostas que não podem ser negadas. Elas são feitas, as investigações, a apuração paralela, é uma maneira de dar mais informações para o povo. É preciso dar satisfações ao povo. Olha, o nosso relatório diz aqui isso. É coincidente, não é coincidente com o que relatou o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Está todo mundo esperando essa resposta. Mas o TCU... Pera lá, né? Claro, você sempre encontra o argumento. Não, é porque foi feito com recursos públicos. Sim, mas então o TCU vai começar a também ele a depurar propaganda eleitoral, porque é feita com dinheiro público. Campanha eleitoral é feita com dinheiro público. Atividade partidária é feita com dinheiro público. O que acontece nas universidades. Mas num país onde o TCU faz isso, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, resolve apurar o que se passa nos institutos de pesquisa, em conjunto com o inquérito da Polícia Federal determinado pelo Ministério da Justiça. Só que ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral, por decisão de seu presidente, Alexandre de Moraes, o tribunal suspendeu o inquérito e a apuração. O Alexandre de Moraes disse que nem a Polícia Federal e nem o CAD têm competência para apurar o caso. É discutível com relação à Polícia Federal, mas não em relação ao CAD. Me parece correta a observação de que isso nada tem a ver com o CAD. Não é o papel do CAD. O CAD fiscaliza operações econômicas, financeiras, aquisições de empresas, autoriza
desautoriza, mas apurar atuação técnica. Se um grande instituto de pesquisa ameaça tornar-se um monopólio, aí é assunto para o CAD. Mas a atuação técnica de instituto de pesquisa não tem nada a ver com o CAD. É uma maneira de pressão. É uma maneira de pressionar. Isso é claro. Quanto à Polícia Federal, o ideal é que ou uma denúncia ou uma constatação geral de que algo errado aconteceu numa atividade que tem interesse público e influência sobre as pessoas, sobre instituições, sobre agremiações políticas, que a Polícia Federal solicitasse a um juiz a abertura de um inquérito. Uma investigação. No entanto, a decisão do Alexandre de Moraes foi essa, porque não foi difícil para ele observar que havia ali, de um lado, assodamento na maneira como a Polícia Federal foi deslocada para essa operação, e do outro lado, uma incompatibilidade entre as funções institucionais que a sociedade concede ao CAD e essa apuração técnica. Espera lá. O CAD tem a ver com operações financeiras e de aquisição. Insisto, se o Datafolha, de repente, começa a comprar os outros institutos, isso tem a ver com o CAD. São aquisições, risco de monopólio. Agora, a parte técnica, como são feitas as pesquisas e tal. Por outro lado, é claro que na desonestidade que invadiu estúdios, redações, muita gente sai dizendo que os institutos são uma maravilha, que eles não erraram coisa alguma, que estava tudo ali, mais ou menos dentro do que eles anunciaram. Isso é o quê? Ignorância ou desonestidade? Porque foram erros expressivos, cavalares, que aconteceram no Tocantins, no Rio de Janeiro. E como também é óbvio que há, sim, influência das pesquisas sobre o humor geral, sobre decisões, até porque muita gente, isso é até uma maneira esquisitíssima de se posicionar em relação a uma eleição, como se fosse corrida de cavalo. Não, eu vou votar naquele ali porque eu acho que ele vai ganhar. Meu amigo, isso não é corrida de cavalo. Você tem de votar em quem você acha melhor. E não em quem você acha que vai ganhar. Não tem prêmio para quem acertar quem vai ganhar. Ó, eu votei no cara que ganhou. Quanto que eu levo? Não leva nada. Isso não existe. Fica parecendo que o sujeito sofreu uma derrota se ele votou em alguém que perdeu. Não é isso. Vote em quem você acha melhor. Não é uma aposta que você coloca ali uma grana e se aquele ganhar, você tem no mínimo aquilo que você apostou, tem um pouco mais ou muito mais. Não. Só que existe essa mentalidade e muitas vezes o resultado da pesquisa leva quem pensa assim a votar. Opa, eu vou votar no cara que vai ganhar. Né? Como se depois, necessariamente, ele pudesse dizer, tá vendo? Ó, eu votei nesse cara. Muitas vezes o cara fala, infelizmente eu votei nesse cara. Lamentavelmente, teve meu voto. Então, não tem essa de votar naquele que você tá achando que vai ganhar. Não é corrida de cavalo.
você deve votar em quem você acha melhor. Partidos se posicionam desde os números que as pesquisas mostram. Você tem até uma espécie de condensamento, né? Por exemplo, o Estadão vinha fazendo isso. Pegava todos os resultados de todas as pesquisas e falava, ó, na média é isso aqui que está sendo apontado. Mas também a média sofre distorções se você tem grandes erros. Claro. Lógico. E houve grandes erros. Não adianta apenas que o sujeito fala, não, mas olha o Lula aqui, ó. É basicamente o que estava sendo apontado. É verdade. Mas a questão nem é a disputa presidencial, mas diversas disputas estaduais que passaram semanas convivendo com uma informação errada e influente. Agora, o que vão fazer? Vão censurar? Vão fazer o quê? Vão proibir pesquisa, como muitos querem aí? 15 dias antes não pode mais. Meu amigo, vai pipocar pesquisa pirata à vontade, sem inscrição em TSE e TRE, sem obedecer critério nenhum e dizendo o que quer. Porque aí você tem a ausência da pesquisa registrada, que você pode cobrar, errou feio, acertou. Aí aparece aquela, nesse vácuo, dizendo, ó, fizeram uma pesquisa, tá 48-25. E quem vai dizer que não? Não tem pesquisa. Não tem pesquisa registrada, que tem de obedecer critérios legais, que põe a cara e o nome na defesa daqueles números, e às vezes cai do cavalo. Não tem nada. Você vai ter uma boataria em forma de números. Mentiras para tudo quanto é lado. Então não tem essa de 15 dias antes não pode mais. A internet existe. Você teria algum resultado de uma medida assim, que seria errada também naquela época? Na década de 80, 90. Acabou. Deixem as pesquisas. Quem tem de censurar pesquisa é o público. Como ele faz isso? Ele deixa de levar a sério. Ele não considera. Ó, esse instituto aqui eu não levo em conta. Esse aqui eu levo. E as empresas que contratam, elas não contratam. Claro, tem empresa que contrata o resultado. Isso é criminoso. Ela não contrata a pesquisa, ela contrata o resultado. E aí, crime de quem contrata querendo que a pesquisa dê tal coisa, comprando, pagando para que dê tal coisa. E, claro, o instituto que aceita isso. A empresa que aceita isso. Agora, a pesquisa feita com honestidade, errada ou certa, mas feita com honestidade, ela é contratada por uma empresa interessada em saber o que está acontecendo. Não em mentir, não em inventar resultados. Ela quer saber o que está acontecendo no contrato do instituto. Pode ser uma empresa de comunicação que vai publicar aquilo, divulgar aquilo. Pode ser uma empresa que vai pegar aquilo como informação dela. Bancos fazem isso. Querem a informação, querem saber o que está acontecendo. Grandes empresas fazem isso. E não vão ficar contratando um instituto que só erra, pô. Gastando dinheiro, pô, eu pago pro cara me dar a informação errada. É isso que filtra. O erro vai acontecer.
O erro vai acontecer em várias e várias situações, em vários países onde há democracia. Porque se não é democracia, não faz sentido fazer pesquisa, né? Só se for um espetáculo circense. Mas pesquisa nos Estados Unidos, na véspera da eleição, as pesquisas diziam o quê? 2016. Hillary Clinton está eleita. Amanheceu, o sol apareceu e as manchetes eram: Trump foi eleito. As pesquisas erraram. E erraram há muito tempo. Erraram com Truman nos anos 40. E hoje, com todas as informações, tecnologia, dados, continuam errando. Agora, se alguém acredita que um instituto errou porque quis, e como é uma informação pública, que respeita, inclusive, diretrizes legais, e é preciso apresentar-se perante a Justiça Eleitoral para divulgação daquela pesquisa. Se alguém erra porque quer, com dolo, porque quer inventar um cenário que lhe interessa, aí é crime. Mas se alguém tem evidências disso, justiça. E a justiça, a partir dos elementos apresentados, pode então determinar um inquérito, uma investigação. Isso tem de partir do judiciário. Mas, com um objeto específico, o instituto tal, e não os institutos de pesquisa. Até porque, embora pareça algo generalizante, a medida é seletiva. Porque errar, todos erraram. E alguns erraram muito, só que não tinham relevância. E ninguém deu bola. Como ninguém deu bola, eles não aparecem aí no objeto do inquérito e da apuração. Que troço esquisito. O que pode acontecer é se alguém tem evidência de que o instituto tal, não esse troço genérico, os institutos, cometeu crime, apresente uma denúncia à justiça. E um juiz vai determinar, ou não, a abertura de um inquérito. Mas partir do executivo, espera lá, isso é pressão. Isso é pressão. Não tem cabimento. E o CAD? Qual a competência do CAD para isso? Agora, em relação ao Instituto de Pesquisa, essa parece uma decisão adequada até certo ponto, mas não se pode proibir que outra instância do judiciário ordene uma investigação. O Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Uma coisa é ele afirmar que o CAD não tem nada a ver com isso, não tem competência jurídica para tal. Mas não pode falar, não pode investigar, não pode apurar. Não. É muito sério. O Instituto de Pesquisa faz um trabalho de relevância para o país e tem de ser cobrado como tal. Agora, o que não pode é o governo querer botar pressão e mandar fazer uma investigação generalizada, inclusive por intermédio de um órgão que não tem competência para isso. Isso faz parte dessa grande confusão nacional. O fato é que é mais um assunto que vai parar no judiciário. Isso tem a ver, por exemplo, também com a censura que tem emanado do judiciário. Isso tem acontecido. Olha, não adianta
o Globo, a Folha, o Estadão, reclamarem que o Alexandre de Moraes está indo um pouco longe. Ou então, olha, deu no New York Times, né? Como bem ironizou o Jorge Ben, né? É um complexo. Deu no New York Times, mas deu no New York Times. Ó, o judiciário brasileiro está atravessando linhas básicas, elementares de Estado democrático de direito. Desde o caso lá dos empresários, não, porque esse caso chamou atenção e provocou editoriais muito bons. Inclusive essa posição do New York Times, que também, aliás, citou a incompetência dos institutos de pesquisa no Brasil. Mas não é New York Times. Não adianta o Globo, a Folha, o Estadão. Modere. O jogo tá pesado. Nós citamos aqui o caso do Partido da Causa Operária. Censurado, reprimido. Censura prévia, inclusive, entre os mecanismos de punição. Censura prévia. A Constituição abomina a censura em si e, particularmente, a prévia. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião do texto que abomina a censura, mas tornou-se ele fonte de censura. O tribunal. Fizeram com o PCO. E não, o PCO. Uns, né, fizeram aquela cara de nojo. PCO. Outros. Mas sabe, eles são aqui em tese do nosso lado, mas na verdade eles vivem dizendo que nós somos embusteiros. Então não tô nem aí. Covardia. Então, o Armínio Fraga, o Fernando Henrique, o Pedro Malan, o João Dória, o Zema, figuras tão diferentes, né? Relevantes, mas que têm se manifestado regularmente em defesa da democracia. Quem não, aponte um. Você tem os corajosos que dizem, não, nós queremos uma revolução. Queremos a ditadura do proletariado. Mas esse é o pessoal que está ali num canto, à margem, esquecido, e que ainda assim é censurado. Mas de resto, todos, a democracia, a democracia, a democracia. E quando fala então Estado democrático de direito, isso é bacana, né? Como é bacana, Estado democrático de direito. Não falam nada. O que aconteceu aí agora com Gazeta do Povo? Os caras censuraram a reportagem sobre o Ortega, porque a reportagem menciona que o Lula apoia o Ortega. Pô, se o Lula acha que é mentira, se ele acha que estão mentindo, caluniando, mete um processo. Ó, esses caras estão dizendo coisas aí mentirosas.
Mas ele não apoia? Ele não apoia? Então diga, eu apoio por isso, por isso, por isso. Assuma. Mas se não, se mudou de ideia, não apoia mais, isso é injúria, tal, vai lá no judiciário. Mas censura. O Cristiano Zanin pedindo censura do mundo. Apaguem. Façam como Stalin. Que desapareça do retrato a figura do Trotsky. Só fiquemos eu e Lenin. E assim foi feito. Aquilo que o George Orwell falou do Ministério da Verdade, um nome de uma ironia brilhante, né? Para o Ministério da Censura. Aliás, senhores jornalistas, abrindo parêntese, a Turquia acaba de aprovar a possibilidade de 3 anos de cana para jornalista que é condenado por desinformação. Quem dirá o que é desinformação? Como o senhor Biden tentou estabelecer nos Estados Unidos um escritório de combate à desinformação, que era basicamente um escritório de censura e de perseguição nos Estados Unidos. Era uma vez na América. Já era a América. E aqui... Aí agora, um documentário. O Sanseverino falou, não vou censurar isso não. Lá do... Como é que chama aquele negócio? Eu vou me lembrar o nome aqui. Que é do pessoal que faz um trabalho na internet. Brasil Paralelo. Independentemente do conteúdo. Mas é a normalização da censura. Aí o Sanseverino falou, não vou. Aí veio o Lewandowski que falou, não, como não? É desinformação, censuremos. E os 3 do Supremo, isso chama a atenção, votaram pela censura. E ela prevaleceu. Lá no TSE, os 3 o Alexandre, a Carmen e o Lewandowski. É democracia? É isso? Queremos democracia? Opa! Então, tirem o traseiro da cadeira. Falem. Resistam. Senão depois, quando outros forem calados, silenciados, já não haverá ambiente de resistência. Ronald.